Cara, outra polemiquinha. Vocês viram a polemiquinha das capas do jornal O Globo? Já tava dando confusão desde semana passada, quando teve uma capa do... A capa do O Globo foi... Era destacando, foi essa aqui, ó. Isso aqui é a capa da semana passada. Ó. Destacando a vitória do Flamengo e ignorando. Esse aqui, na verdade, foi do Jornal Extra, né? Não ignorando, mas botando no famoso detalhe aqui, né? O 4-0 do Fluminense em cima do Corinthians com o Fred fazendo gol. E a capa, a parte de cima aqui do Extra, é o Gabriel Barbosa falando que tá chegando. O Fluminense tava 3 pontos na frente. Ou seja, o Gabriel Barbosa falando que tá chegando, que o Mengão vai brigar pelo título, etc, etc. Uma vitória contra o Santos na Vila Belmiro, até, assim, legal. A vitória do Flamengo, de fato, foi uma vitória grande também, né? Você tem o contexto ali do Gabriel fazendo gol no Santos e tal. Beleza. Isso aqui já tá completamente errado. E é sempre bom lembrar, tá? Que isso não compete à editoria de esportes. Hoje em dia tá tudo junto, né? Jornal Globo, o Extra... acaba que tá tudo no mesmo balaio ali. Não é a equipe de esportes, tá? Isso não é a equipe de esportes. Agora, existe um editor específico pra capa. Eu tava vendo aqui se eu achava a capa da editoria de esportes, mas não achei que fácil, não. A capa da editoria de esportes era a capa com Fred na frente e tal. Inclusive, eu sigo o editor de esportes do Globo, né? E do Extra também, o Thales. Ele é abertamente, assim, não é clubistão não, né? Mas todo mundo sabe, ele é botafoguense, enfim. Daí, a gente vem pro jogo de ontem, né? Primeiro, a primeira coisa que chegou foi esse post aqui do Fui Clear no Instagram. Isso é um print até que mandaram lá no grupo, que inclusive o Neymar curtiu. Fica aí a denúncia do Neymar apoiando. Neymar está contra a Flapress. E aí botou, capa do maior jornal do Brasil, pós-despedida do Fred Magalhães. Eu não sei se o O Globo ainda é o maior jornal do Brasil. Acho que a Folha, se bobear, passou. Mas enfim, dane-se, não é esse o ponto. O maior jornal do Rio, com certeza é, né? Com vitória e vice-liderança pro Fluminense. Eles têm seus prediletos, até aí ok, mas seria só incompetência no ato de informar. Mas não é isso, é lavagem mental mesmo. Capa de jornal não dá pra ser opinião. Porque a capa do jornal, a parte de cima, lembrando, o jornal tem 2 capas, né, ali, né? Tem a capa inteira da frente. Mas a parte de cima é a principal, porque é justamente a que vai ficar de frente ali na banca se tiver um só. Esportes em alta na baixa estação, falando sobre os esportes disputados que estão em alta mesmo no inverno. Aí eu vou até pegar aqui, ó, a capa inteira. A frente inteira, acho que é edição digital isso daqui, mas dá pra ter uma noção de como é a capa. A parte de cima e o Fred tá na capa. Vou subir aqui um pouquinho a imagem pra vocês verem direito. Fred tá na capa aqui embaixo. Aqui embaixo, como bem diz. É o principal chamariz da editoria de esporte. Porque o Flamengo joga no domingo. A única chance de tirar a capa de Fred, da despedida dele, com 2-1 no Ceará, vice-liderança e etc. E detalhe, não é o Fluminense, tá? Nas 2 capas. Não é o Fluminense, é Fred, que é a manchete. A despedida do Guerreiro e a outra foi o quê? Deixa eu ver se tá aberto aqui ainda, ó. Teve 4-0 antes da despedida, Fred marca seu 199º gol pelo Fluminense e se emociona. Tá? Ou seja, é Fred que é a pauta. Mas enfim, dane-se. Na capa tá Fred. Se não fosse o Fred, seria o Flamengo-Corinthians de domingo ou seria o Vasco vencer o Criciúma fora de casa. Difícil, hein? Vencer no Heriberto Rios, complicado. Ou seja, eu entendo que o jornal de domingo, ele, pra quem nunca trabalhou em jornal, não sabe disso, ele é mais complicado. Tipo, essa matéria aqui, a famosa matéria de gaveta, porque o jornal de domingo, tipo, o plantão é complicado. Você fazer plantão no sábado e tal. Então, normalmente você tem uma matéria mais... Pro coroa que só compra o jornal de domingo ler. Pra facilitar o cara que escreve já deixar essa matéria pronta desde a quinta ou sexta-feira e tal. Isso é normal. Mas, pô, a principal capa, o assunto ontem, o que parou o Rio de Janeiro ontem... Pô, a gente viu o vídeo, cara, de Boston. De Boston não, de cara de Nova York, da galera da New York Flu e da Flu Boston. Girando igual maluco em Nova York. O que parou o Rio de Janeiro ontem, não foi a galera praticando remo. Acredite, o inverno carioca é um convite para a prática de certos esportes a céu aberto. E não apenas pelo óbvio do conforto da temperatura amena. A água mais quente e limpa nessa época vai ser sob medida para remadores. Ainda é sobre remo ainda. De canoa da Polinésia na Urca.
Alpinista, ciclista, beach tênis, também elogio. Então assim, isso não parou o mundo agora, isso aqui. Isso aqui parou o mundo. Alguém escreveu parou o mundo aí pra Fred, mas não, o que tá parando o mundo é a canoa polinésia, na Urca. Novamente, a editoria de esportes do Globo não tem culpa disso. Eu até tava vendo, só nessa semana foram 23 matérias do jornal o Globo sobre o Fluminense e sobre Fred. Não tem muito conteúdo, óbvio, né? Com um paywall, né? Você abre aqui e daqui a pouco vai surgir o paywall aqui na frente, você não consegue ler. A merda. Sinal, parabéns ao Marcelo Neves que deve ter feito essas 23 matérias. Ó, tudo, ó. Tem um quiz sobre a carreira de Fred. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse quiz aqui e vou responder fácil, rápido, se não tiver o paywall. Quem foi a maior vítima? Botafogo. É isso, então. Tá vendo? Teve quiz. Teve quiz. Aqui, ó. Teve quiz. Teve tudo no Jornal Globo. Mas a capa não. A capa do jornal impresso é a canoa polinésia na Urca. Isso é um problema, cara. Você pode falar assim, pô, Gabriel, mas não, cara, isso é um problema. Ah, mas o Flamengo vende... Não. Ah, o Flamengo vende mais jornal. Foi a justificativa pra isso daqui. Tá errado, tá? Já tá errado. Já tá errado nesse ponto. Só que ainda assim, eu tenho certeza que a canoa polinésia não vende mais jornal do que o Fluminense. A canoa polinésia na Urca não vende mais jornal que o Fluminense. Ou seja, claramente, o editor da capa, não sei se o editor... Isso é só coisa do executivo, enfim. Assim, sendo bem sincero, o cara tá de sacanagem com o Fluminense. E a gente sabe que às vezes o cara não tá na editoria de esporte, mas o cara pô. É vascaíno, sei lá, e quer zoar o Fluminense. Ou é flamenguista mesmo. Ou é só um péssimo jornalista, um cara incompetente. E é triste que o jornal O Globo seja a pauta aqui. Mesmo fazendo 24, 23, sei lá, matérias na semana sobre Fred, a pauta que vai gerar buzz nas redes sociais é de que o jornal O Globo botou de que a canoa polinésia na Urca é muito mais importante e relevante pro Rio de Janeiro, porque você vê as outras matérias, são importantes também, ó. Mal-estar provocado pela pobreza é o maior em 10 anos. Tem muita coisa aqui, ó. Parte política. Olha onde o Fred tá, do lado do que o Fred tá. Imagens vale mais que 1000 palavras. Escritor e colunista do Globo, Jéssica Eduardo Agalusa, fotografa amigos que compartilham o mesmo ofício. Um abraço pro Washington Oliveto, né? Uma bela coluna também falando do filho dele. Aí aqui atrás, tá atrás da minha foto que você não conseguiu ver, mas pesquisadora discute impacto da ecoansiedade no cotidiano. Argentina alimenta a crise com erros cometidos desde 2002. Caíram na Copa cedo em 2002. Tá aí, ó. Essa é a merda. Tá em crise, chama o Chile. Aí Fred tá do lado da Barbie que busca um novo figurino. Mas a canoa polinésia é o principal. Isso é bizarro. Isso é bizarro e aí é onde eu fico puto quando eu me apresento como jornalista. Porque eu vejo coisas como essa. Por isso que o Jornal Impresso morreu. Dentre outros motivos, por isso que o Jornal Impresso morreu. E um abraço pro Jornal Globo, que, se eu não me engano, eu não lembro se o Marvel era editor de esporte, o que ele era. Mas que a gente viu aquela cena pitoresca numa redação comemorando o gol do Flamengo daquela forma. Ah, mas futebol tem que se comemorar o gol. Tem, mas ali era ambiente de trabalho. Uma coisa ridícula e não é à toa que foi demitido. Enfim, o último editor, acho que ele era editor de esporte. Era dessa forma. Mas muita gente até comentou, e teve gente que comentou aqui no chat, da questão lá do caso do Botafogo. Tem reclamação, é justo reclamar, mas quando você para pra ver, você percebe que não é o mesmo caso da capa do jornal. Por quê? Qual que foi o fato? O GE já mudou, tá? O título, pelo que eu vi lá. Um é no título, o outro é na matéria, né? Pelo que eu vi, ó. Tá aí na tela a matéria do Flamengo no sábado, ganhando. Flamengo ganha no sábado. Com a vitória, o Flamengo vai a 21 pontos na tentativa de recuperar o espaço e encostar no grupo que briga pelos primeiros lugares. Ou seja, o Flamengo vai a 21 pontos e tá brigando em cima. O Botafogo ganhou na segunda-feira e foi a 21 pontos. A mesma pontuação do Flamengo, com o mesmo número de jogos. O Botafogo bate o Bragantino fora de casa e se afasta da zona de rebaixamento. Só qual que é a diferença desse caso aqui, especificamente, pro outro que eu tava citando aqui do Fla-Flu? É que esse é o Botafogo a gente pouco se importa. Não, sacanagem, não é isso não. Falando sério. É que esse caso do Botafogo aqui, quem fez esse título aqui é o repórter que cobre o Botafogo. Mas deve ser, tem a Renata, não sei se o Taiwan ainda tá cobrindo. Quer ver, ó? Não é tão difícil de achar, que é só achar um tweet. Era a Renata que tava cobrindo o Botafogo. Então, ela que botou, né, a informação. E do outro lado do Flamengo, eu não vou achar agora quem é que tava cobrindo o Flamengo, botou. E até porque tem uma diferença interessante, assim. Um a gente tá falando de importância, o outro a gente tá falando de briga na tabela.
É fato de que quando o Avaí bate 20 pontos, eu falo, o Avaí já tá fazendo gordura pra não ser rebaixado. E quando o Flamengo bate 20 pontos, eu falo, o Flamengo ficou pra trás na briga pelo título. Isso é fato, assim. Tô falando 20 pontos quando a galera tá com 30 já, né? Nesse caso é o mesmo. O Botafogo. Aí assim, ok, a visão do Flamengo tá deturpada? Tá. Pra mim tá, porque. Mas eu tô de fora. Mas pra mim o Flamengo ganhando o jogo contra o Santos não tá entrando, se arrancando pra briga pelo título. Não tá tanto que tá perdendo pro Corinthians, não sei se perdeu o jogo, mas tanto que já tá ficando em oitavo, tá caindo já e pode ser ultrapassado já pelo Botafogo. O Flamengo não é um time consistente. E a visão do Botafogo também eu não acho 100% correta. Apesar de ser mais preto no branco, né? Tipo assim, se afastou da zona de rebaixamento. Botafogo, se tivesse perdido o jogo pro Red Bull Bragantino, Botafogo teria 18 pontos e 5 vitórias. Estaria na 14ª colocação, a 1 ponto do Z4. Então o Botafogo de fato se afastou. Agora, da mesma forma que o Fluminense com 27 pontos não tem a mesma cobertura do Atlético Mineiro com 27 pontos. Em questão de briga pelo título. Não tem que ter. Em questão de briga pelo título, né? Briga pelo título mesmo, de fato. Não tem. O Fluminense tá querendo entrar na briga pelo título. O Atlético é um candidato e vai brigar pelo título. Acho que são coisas diferentes, assim, nesse caso. Agora, voltando para poder falar das capas, né? Um abraço pros praticantes da canoa polinésia na Urca. Vocês agora aguardem aí que na próxima prática de vocês vai ter 63 mil lá na Urca. Todo mundo, Polinésia, Polinésia. Tá todo mundo lá cantando isso. Já tem quantos ingressos vendidos para a próxima? Enfim, né?